Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar mais uma vez os nossos textos, os nossos gêneros textuais, gêneros discursivos que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje vamos observar as questões relacionadas à intenção. Quando eu trabalho a linguagem de determinada maneira, com determinada intenção, querendo despertar diversos efeitos de sentido na pessoa que lê o meu texto, ok? Então, a aula de hoje é estudos textuais e vamos começar essa aula, pessoal, observando aqui, primeiro, relembrando um conceito, certo? O conceito de efeito de sentido. E o que é o efeito de sentido? Olha o nosso texto aí. O efeito de sentido, olha só, para reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, ou seja, das palavras da língua, substantivos, adjetivos e a organização dessas palavras, é preciso estar atento ao uso intencional desses recursos com finalidade definida. Então, vou utilizar essas palavras, o substantivo, o adjetivo, ou organizar a frase de determinada maneira com uma intenção, que pode ser gerar humor, criticar, expressar poesia, fazer com que a pessoa perceba determinado som de objeto, certo? São diversas as intenções que eu posso ter e manipular a língua para isso, de acordo com o que o autor deseja expressar. Então, com base nisso, olha só, as escolhas que nós vamos fazer, elas são para elaborar. As escolhas que fazemos para a elaboração de um texto respondem a intenções discursivas específicas, sejam escolhas de palavras, sejam escolhas de estruturas morfológicas ou sintáticas. Assim, não é por acaso que certos textos o autor opta por períodos mais curtos, como nós vamos já observar, para dar um efeito de velocidade, por exemplo, ou opta por intervenções, no caso, inversões de segmentos, para substituir, ou seja, para surtir com certos efeitos de estranhamento, de impacto ou de encantamento. Mais do que identificar a estrutura sintática apresentada, vale discernir sobre o efeito discursivo provocado no leitor, ok? Então, esse daí é um texto que explica para a gente basicamente o que é o efeito de sentido. Então, o efeito de sentido, pessoal, é a percepção que eu tenho por meio da manipulação dos elementos da linguagem, das palavras, certo? De tudo isso. E para que a gente possa perceber, vamos aí ao nosso texto, claro, aos textos que eu quero trazer para vocês. Mas antes, observem aqui comigo. Olha só, vocês conseguem observar essa imagem, certo? Que imagem é essa? Que objeto a gente consegue observar aqui? Trem, diversos trens. E vocês já ouviram um trem, o barulho que um trem faz, certo? Então, ele tem um som bastante específico, ok? Vamos observar o poema, que eu quero que vocês observem isso. Vamos lá ao nosso texto. Pessoal, o nosso poema Trem de Ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Boa fumaça, corre cerca, seu folguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Pessoal, observem que neste poema nós temos exatamente aí como título Trem de Ferro, e nesse poema ele tem os versos bem curtinhos. Mas observem que esses versos, eles reproduzem para a gente, no caso, tem a intenção de reproduzir o som de quê? O barulho que os trens fazem. Então, observe os 3 primeiros versos. Olha só, café com pão, café com pão, café com pão, o barulho da locomotiva em movimento. Perceba que eu tenho exatamente um poema que busca reproduzir este som, despertando esse efeito de sentido na gente, o barulho que o trem faz. Então, quando você lê esse poema, você percebe pela organização das palavras, pelos versos curtos, pelo ritmo das palavras que é colocado, o som que elas geram, você consegue visualizar o barulho desse trem. Então, o poema Trem de Ferro, aí procurem na internet, verifiquem, vocês vão visualizar o poema por completo e vocês conseguem perceber com mais exatidão, certo? Tem até animações e vídeos que nos ajudam bastante. Outro exemplo que eu trago para vocês, nós percebemos que
o poema Trem de Ferro busca reproduzir o som, o barulho que o trem faz. As palavras que foram selecionadas, a organização, os versos bem curtinhos, mas eu também posso trazer melodias, né, ideias de som. E essas melodias também podem estar presentes aí no nosso texto, no nosso poema. E como eu vou despertar isso? Organizando as palavras, certo? As frases do poema, de maneira a trazer essa intenção. Olha só um exemplo também, outro que eu trago, a valsa. Então, observem que o título do poema é valsa. Valsa, todos conhecem, é uma dança popular, certo? E ela tem determinados movimentos, né? Tem um ritmo, um som, o som da valsa também. E observem este poema, os versos, olha só. Tu ontem na dança que cansa voava com as faces em rosas formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugia, ardente e contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sinta as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Pessoal, este é apenas uma estrofe, um verso desse poema, a valsa. Quando a gente observa esse eu lírico, ele está visualizando exatamente alguém dançar. É a sua pessoa amada. E a pessoa está lá bailando, né? A pessoa não dança muito bem valsa, mas aqui faz um caqueado para que vocês possam observar popularmente, né? Pessoal, observe que os versos são bem curtinhos. E quando a gente faz a leitura do poema, a gente percebe que o eu lírico está visualizando alguém, que é exatamente a pessoa amada que está dançando com outra pessoa. E o que ele sente? Ele sente ali ele tem um sentimento de ciúme, né? Ele não fica contente, ele quer que a pessoa sinta aquele, no caso a pessoa amada, que ela sinta também aquele desconforto que ele sentiu. E ele expressa tudo isso no poema. Porém, observe que além disso, ele traz para o poema exatamente com o uso aí de versos curtos, né? Com as rimas, a melodia traz para a gente exatamente o som da valsa, né? Daquela valsa. Tananana, tanta, né? A gente consegue observar isso pela leitura atenta do poema. Volta lá rapidinho nos primeiros versos, olha só. O que a gente observa? Mais uma vez, para que vocês percebam. Olha só. Tu ontem na dança que cansas voava com as faces em rosas formosas, de vivo lascivo carmim. Observem, pessoal, esse movimento, essa entonação, tudo isso traz para a gente essa ideia, essa melodia do som característico de uma valsa, né? E também vocês conseguem observar isso pelos períodos curtos, pelas rimas que foram organizadas no poema. Observe que tudo isso não foi feito de maneira, vamos dizer, sem pensar, né? Que foi feito, que o autor produziu esse sentido sem pensar, né? Foi de propósito. Ele conseguiu construir esse efeito de maneira proposital. Ele queria despertar no leitor essa ideia do som, da melodia da valsa. Então ele organizou as palavras, os versos bem curtinhos, né? Organizando tudo para que trouxesse para a gente essa ideia, esse sentido. Além de versos curtos, né? Da melodia, das rimas que podem despertar para a gente a ideia de sons, né? De melodias, ritmos, sentimentos, a gente também pode utilizar nos poemas repetição de palavras para enfatizar ideias, certo? E eu quero exatamente que vocês observem isso agora na narração do próximo poema, No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ouvir? Vamos ouvir a narração agora. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Muito bem, pessoal. Então, observaram o poema de Drummond,
um grande poeta da nossa língua, da língua portuguesa, um dos maiores também, reconhecido internacionalmente. E percebo que o poema dele é No Meio do Caminho. E o que ele encontrou no meio desse caminho? Exatamente uma pedra. Então nós temos exatamente esse enunciado. No meio do caminho tinha uma pedra. E percebo que esse enunciado foi repetido diversas e diversas vezes, não é? Então percebo que nós temos diversas interpretações para essa ideia, o que seria essa pedra, não é? Então percebo que há pessoas que vão colocar para a gente que essa pedra é exatamente as dificuldades da vida, que essa pedra são os problemas, não é? Que a pessoa passa e nunca esquece, né? São interpretações diversas que nós podemos ter. E percebo que quando ele repete enfaticamente várias vezes esse enunciado, ele vai enfatizando, vai trazendo para a gente exatamente a ideia, não é? Enfatizando mais uma vez, talvez, essas dificuldades. Lembrando que esse poema ele foi escrito exatamente em um período que o Brasil mudava a forma como escrevia seus poemas, né? Os nossos poetas buscavam informar, no caso, inovar a linguagem, inovar a produção literária, isso daí vocês vão estudar mais adiante. Então ele também tem um certo tom de ironia, o Carlos Drummond de Andrade. Lá no ensino médio vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, percebo que o enunciado foi repetido várias vezes, eu posso repetir determinado enunciado em um poema, em um texto, para enfatizar uma ideia, né? Uma ideia de alegria, uma ideia que você de repente discorda de determinada situação, você pode repetir o enunciado para enfatizar essas ideias. Então, as repetições, muitas vezes, elas buscam enfatizar ideias. Porém, também podem ser utilizadas aí para despertar outros efeitos, não é? Que efeitos são esses? Vamos lá? Então, observem aqui comigo que nós temos exatamente, olha só, vamos colocar aqui para vocês, exatamente essa imagem. Que imagem é essa que vocês conseguem observar? Perceba que nós temos aqui a imagem de água, né, que vocês observam aqui, caindo, essa água do céu, que é exatamente a chuva, né? Então, pessoal, perceba que está chovendo nesta imagem. E a chuva, ela tem um barulho peculiar. Que barulho é esse? Vocês já ouviram, com certeza. Vamos ouvir? Ouçam aí, rapidinho, atentamente. Olha só o barulho da chuva. Trovões, esse barulho aí de água caindo, né? Vamos observar bem esse barulho, certo? Então percebo que a água, o barulho que a água faz quando cai, né? Então percebo que tem um som particular e bem peculiar. Isso pode ser levado também para os textos. Como, professor? Vamos observar aí o nosso texto. Observe que, diferente dos outros textos, nós não temos mais aí um poema, mas temos um texto escrito aí em prosa, né? Em parágrafo. A chuva. A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou a praça, a chuva e seu cheiro de terra. A chuva esburacou as pedras, a chuva durou muitos dias, a chuva caiu, a chuva mijou no telhado, a chuva regou o gramado, a chuva arrepiou os poros, a chuva fez muitas poças, a chuva secou ao sol. Pessoal, observe que no nosso texto, que palavra é repetida diversas vezes? Exatamente a palavra chuva, que está até no título. Então, percebe que o som dessa palavra, chuva, não é? Chuva. Observem aqui comigo, certo? A primeira sílaba, olha só, tem esse barulho, chuva. E observe que exatamente esse som é explorado, não é? A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva encharcou as praças. Percebe que esse chiado, esse som, ele é utilizado exatamente para reproduzir o som, o barulho que a chuva faz quando cai. Então percebo que isso foi feito de maneira intencional. O uso dessa palavra foi utilizado de forma intencional para produzir esse efeito de sentido, o som, o barulho da chuva. Então observem que em todos os textos que analisamos hoje,
nós tivemos usos intencionais, de versos curtos, repetição de palavras, do som dessas palavras, para despertar diversos efeitos de sentidos. A ideia de som, a ideia da dança, a ideia do barulho da chuva, a ênfase em determinada ideia. Então, perceba que o uso das palavras, a organização dessas palavras na frase, tudo isso pode ser feito de maneira intencional, com uma finalidade de despertar um sentido, determinada ideia em você, ou seja, no leitor que tem contato com esse texto. Ok? Já que aprendemos tudo isso, relembramos essas ideias, vamos à nossa DLI agora. Muito bem, pessoal. Então temos aí questões para que vocês leiam os textos e resolvam, né? Então temos 2 questões, bom exercício a todos, vou estar com vocês lá no chat. Até mais!
Muito bem, voltamos para a nossa interatividade. Estou acompanhando vocês aqui no chat, certo? E lembrando, o chat é para uso exclusivo das aulas, de questões relacionadas à aula. Então, se você está colocando figurinha ou qualquer outro assunto ou questão que não está ligada à nossa aula, você está fazendo uso inadequado do chat. Não faça isso. Lembre que tem pessoas monitorando vocês também lá, ok? Então, vamos aqui observar quem está participando, quem fez uso adequado e intencional do nosso chat. Vamos lá. Então, nós temos a Ávila, que interagiu aqui, respondendo que, com relação à primeira questão, né, tudo em diminutivo dá a impressão de proximidade, afinidade, intimidade. Muito bem, Ávila, parabéns pela resposta. Vamos lá. A Ana também, ele apresenta pequeno, né? No caso, nós temos no texto diversas palavras no diminutivo. Então, a Ana diz que pode estar relacionado ao tamanho, certo? Muito bem, Ana, obrigado pela participação. Vamos lá. A Elaine diz que, com relação à questão 2, diz: o autor repete o vem para dar o efeito de chamar as pessoas para a festa, certo? Então, é como se fosse um convite, enfatizar essa ideia. Muito bem, Elaine, parabéns pela resposta. Vamos lá, quem mais está interagindo aqui com a gente? Olha só, o Diogo disse que o som da música e o tambor dá emoção à pessoa que está lá. Vamos já verificar isso daí também com relação. Quem mais? O autor, vamos lá, Ana Alice, né? Disse que o autor, ele convida as pessoas para a festividade, com essa repetição de palavra. A Caína, né? Para dar a ideia que é um pouco pequeno, né? Isso com relação ao texto 1. Vamos lá. Tem pessoas que não gostaram da música da questão de número 2, certo? Mas lembre, a música foi colocada com a intenção de aprendizagem. Então, você não tem que olhar por esse lado, né? Deixem as suas paixões e emoções com relação aos bois, ao festival, né, de lado e observem aí com a intenção de aprender, certo? Vamos lá. Quem mais está interagindo aqui com a gente? Diversos alunos interagindo com a gente. Agradeço a participação de todos. Olha só, a Eliane disse que o autor, né, na questão 2, o autor ele convida as pessoas para a festividade. Muito bem. Parabéns a todos que estão interagindo e que estão utilizando o chat de maneira correta. Certo? Vamos corrigir? Então vamos lá ao nosso texto. O texto de número 1, pessoal, olha só. Franguinho na panela. Então percebo que é uma música. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo, bem pertinho da janela. Eu levanto quando ele bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado. Tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela, galinhada no terreiro, papagaio tagarela, eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça, se a fome aperta, vou apertando a fivela. Então, pessoal, percebe que o nosso texto ele tem uma linguagem informal, ele procura reproduzir, até mesmo falar informal desse personagem aqui, sertanejo. Percebe que ele vive numa região rural, né, de fazenda, com criação de animais. E no texto a gente observa que as palavras destacadas aqui, olha só, ranchinho, filhinhos, franguinho, burrinho, leitinho e vaquinha são enfatizadas diversas vezes. Palavras aí que estão no diminutivo. E quando eu utilizo o diminutivo dessa forma, percebo que ele utilizou de maneira carinhosa, né? Então ele está utilizando com um sentido aí de afeto. E exatamente a pergunta traz para a gente: qual o efeito de sentido que o diminutivo acrescenta ao texto? Exatamente essa ideia de carinho, de afeto, né, de um sentimento bom em relação àquele lugar, aos filhos, à vida que ele tem. Né? Então percebo que o diminutivo é utilizado com esse sentido de afetividade, de carinho. É uma forma de utilizar o diminutivo. Existe outra forma? Sim, ele poderia ser utilizado de maneira pejorativa. Né? Então percebo que posso dar ideia tanto de afetividade quanto uma ideia negativa também. No texto, foi de maneira afetiva. Certo?
Questão de número 2, vamos lá ao nosso texto, Festa do Povo Vermelho. Brincar de boi é ter paixão no coração, é ter amor à tradição, se entregar de corpo e alma, sentir que o corpo é uma canoa que balança nesse rio. A correnteza é a toada que dispara, misturando e vai criando um som Brasil. Sinta o som, sinta a força do batuque te chamando para essa terra de emoção. Vem para a ilha do Boi-bumbá, vem se dourar nas tardes de calor, vem suar ao som do tambor e sentir o coração pulsar igual à batucada. E a nossa questão pergunta exatamente, olha só, qual o efeito de sentido que as palavras repetidas acrescentam ao texto? Pessoal, quando a gente ler o texto desde o início, né? Olha só, brincar de boi é ter paixão no coração, é ter amor à tradição, é se entregar de corpo e alma, é ter sentimentos bons, não é? Olha só, mistura, criando som Brasil, sinta o batuque, não é? Vem para essa terra de emoção, chamando para essa terra de emoção. Observe que eu tenho exatamente fatores positivos e há um chamado aqui nesse verso. Sinta a força do batuque te chamando para essa terra de emoção. E aí, observe, vem para a ilha do Boi-bumbá, vem se dourar nas tardes de calor, vem suar ao som do tambor. Pessoal, a repetição desses versos enfatiza exatamente aí a repetição da palavra vem, desse chamado, desse convite para a pessoa conhecer essa festa que o eu lírico diz ser maravilhosa, né? Então, vem para a ilha do Boi-bumbá, vem se dourar nas tardes de calor. A repetição dessas palavras nos versos enfatiza exatamente essa ideia de convite, de chamado. Ok? Parabéns a todos que interagiram no chat. Aguardo vocês numa próxima oportunidade, tá? Até lá e agora fiquem com matemática.